Agora é oficial, acabou a negociação. Fernando Seabra fica no Coritiba. Vamos trazer todas as informações sobre esse imbróglio e toda essa novela para atrasar ainda mais o planejamento do Vasco e tudo que foi imaginado, né, do lado do Coritiba. Isso é muito grave, tá? Eu vou trazer para vocês esses detalhes. Vamos falar também sobre a arbitragem definida e andamento do processo da volta do Pedrinho todo parado. Nada consegue andar no Vasco, é impressionante. Mas antes de tudo, eu peço na humildade o seu like, seu joinha, avisa para a plataforma que falar de Vasco é positivo. E claro, estamos chegando com tudo nessa sexta-feira, com todas as informações do Vasco. E você, torcedor vascaíno, vai ficar sabendo de todas elas. Se você não é inscrito, botãozinho inscrito, inscreva-se aqui embaixo. Vamos ao que interessa, as informações importantes do Vasco. E claro, vamos começar falando exatamente sobre a negociação com o Fernando Seabra, né? Na linha do tempo, o Vasco abriu negociações com o treinador, se acertou também com o treinador. O Coritiba ia receber, né, o valor entre 4 a 5 milhões pela rescisão. O Vasco parece que não cumpriu, né, com algum acordo nesse espaço-tempo no qual o Coritiba exigiu um pagamento de imediato, né? O Vasco tentou aí de vários momentos desenrolar, né, essa questão, mas parece que o sentimento lá no Coritiba seria que levaria um cano do Vasco. E o pior, algo teria sido prometido para o Fernando Seabra, né, a respeito do Coritiba e não foi cumprido, fazendo com que o treinador, recuasse, né, dessa negociação e ficasse chateado com a parte do Vasco acerca desse descumprimento de um acordo. É basicamente algo muito prejudicial para o Vasco nesse momento. Eu falo isso para vocês que nós estamos na beira de uma janela de transferências. Obviamente, Felipe Loureiro, Admar Lopes e Fred Luiz conduzem, né, toda essa parte do futebol, enquanto o Pedrinho está afastado pela justiça, né, dentro desse processo. E a gente observa também que vai ser algo que vai soar como negativo para o restante da janela, né? Falta de credibilidade, isso é uma coisa que você não resgata. E com certeza, né, todos estavam com medo de tomarem um cano do Vasco. Então o Fernando Seabra ele recua com medo de as promessas que o Vasco fez não tinham cumprido durante a negociação. Ele fala, então esse salário aí talvez eu nem receba. Então o Fernando Seabra recua. E outra, né, o Coritiba também fala, vocês prometeram algo, não conseguem cumprir. Enfim, mancha o Vasco, né, na janela de transferências, mancha o Vasco nas próximas negociações. É maléfico demais para a marca Vasco esse desfecho negativo, principalmente envolvendo um treinador, com todo respeito, mediano para razoável, né? Não é nem um grande nome, um grande impacto que ia chegar para resolver, não. Um treinador acessível que ganha pouco no Coritiba, né? Fácil de você retirar de uma equipe que a gente vai colocar aqui média do futebol brasileiro e você passa por esse vexame de negociação. É algo que realmente fere o Vasco para o restante da janela. E é óbvio, né? Aí o torcedor vai pedir grandes contratações. Como que vem grandes contratações? Sendo que o Vasco se mancha nessa janela de transferências. Vale lembrar que não é o Pedrinho, tá? O Pedrinho ele está fora hoje da SAF do Vasco, ele não consegue conduzir negociações, ele não consegue fechar negócios. Quem está no poder para isso? Felipe Loureiro, Admar Lopes e Fred Luiz. Tá? Esses são os responsáveis por esse desfecho, por esse vexame do Vasco no mercado, no qual suga e suja a marca Vasco, que estava ganhando credibilidade há uns anos atrás, mas acaba se sujando, né, esse percurso talvez até diante de um novo treinador. Sobre novos nomes, o Vasco sim está de olho no mercado e novos nomes estão sendo analisados. O Vasco corre porque a intertemporada está acabando. O Vasco voltou no dia 22 de junho a treinar sem treinador e está até hoje sem treinador. Realmente o planejamento, se há algum planejamento de futebol, é desastroso. O Vasco está perdendo pré-temporada, vamos chamar de Inter, porque é no meio, né, da temporada. O Vasco está perdendo esse período de treinamentos sem o treinador, sem indicação de novos reforços. O Vasco está completamente parado. E aí as pessoas vão falar, mas é porque o Pedrinho está afastado. Galera, olha só,
O Pedrinho está afastado, as coisas estão difíceis em relação à sociedade Vasco SAF, a questão societária. O dinheiro do Ryan, as contratações, os negócios ainda são tocados no Vasco por Felipe, Admar e Fred Luiz. Então, se o dinheiro do Ryan que chegou, vendeu, tá lá, tá lá. O dinheiro que o Vasco estava tocando as operações anteriormente ainda tá lá. Não é porque o Pedrinho foi afastado que ele levou, ele botou num saco o dinheiro e levou para casa. Não. Ele só não tem o poder da caneta. O resto tá tudo lá. Ele só não tem o poder de colocar assim, ok. O resto tá todo mundo lá, todo mundo no departamento de futebol, os jogadores treinando normalmente, os salários foram pagos aí agora do mês de junho. Tá tudo certo, as coisas continuam. Então a gente não pode colocar a culpa no Pedrinho como se ele fosse o culpado de não estar lá e levou o dinheiro todo embora para casa e por isso que não faz negócio. Não, e nem também descredibilizar quem está lá trabalhando. Fred Luiz, Felipe Loureiro, o próprio Admar Lopes, eles são os responsáveis pelas conduções dos negócios. Então, esse vexame, cara, ele tem nome e sobrenome, né? E aí fica aqui a minha crítica. Não adianta querer proteger, tem coisa no Vasco que precisa mudar. O departamento de futebol do Vasco é desastroso já há muito tempo, principalmente em questão de contratações, né? Foram muitas aí difíceis de engolir, como Lloyd, Jean Davi, Maxime Domingues, entre outros, Saldívia, Brenner. São muitas contratações com dificuldade para o torcedor digerir, né? E a gente vê agora uma condução, né, de uma contratação de um treinador colocando o nome do Vasco literalmente na lama do mercado da bola diante de uma janela de transferências que o Vasco vai precisar fazer para salvar-se da Série B. É bem complicado, né, cara? É bem complicado onde o Vasco está, o que está acontecendo. Falando sobre a questão societária agora, nós estamos falando da SAF do futebol. Vamos para a questão societária. A Justiça vai nomear um novo juiz, distribuir o processo para uma nova vara, vai ter um novo interventor. O tempo é longo. Não espere que seja ágil. Essa liminar não cai da noite para o dia mais. Agora o momento vai ser arrastado. E todos nós sabemos que esse período, né, sem a conclusão da venda da SAF do Vasco, vai ser algo completamente nocivo para o Vasco nesse momento da temporada. Todos nós sabemos. E a gente sabe muito bem, tem gente que acha que é um movimento político, outro acha que é um movimento jurídico, outro acha que é fogo amigo, outro acha que é oposição. Galera, infelizmente, o Vasco está passando por um grande problema que a gente sempre falou aqui. A política ia destruir o Vasco. E os problemas jurídicos iam destruir também, porque o Vasco mexeu numa caixa de marimbondo, que é a questão societária envolvendo a 777, que era muito maléfica ao Vasco, e não sentou para conversar com a 777 para negociar. Esse foi o problema. Porque teriam dois caminhos para você resolver com a 777. O primeiro caminho, negociar com a 777, como todos os outros clubes do mundo, Genoa, Red Star da França, Standard Liège da Bélgica, todos sentaram com a 777 e falaram assim, quanto que é? Tanto. Beleza, chamou um novo investidor, vou dar um exemplo do Genoa, da Itália. A 777 causou problema, o Genoa foi lá, negociou com o Romeno, bilionário, o Romeno veio e falou, quanto que é a sua parte? Tanto. Vamos ver. Tá, toma e tchau. O Vasco fez o caminho contrário dos demais. O Vasco judicializou o caso, virou um super inimigo ali da 777, afastou a 777 do poder, não esperou o terceiro aporte, né, financeiro, que seria em setembro, já afastou logo em abril, criou-se um clima hostil e a 777 agora aparece com agravo na justiça, com uma notificação, com um processo que afasta agora o Vasco, né? E a gente tem todo esse imbróglio nesse momento. Condução errada ou não? A gente vai estar, obviamente, vendo o resultado de tudo isso. E o resultado está muito claro, né? Está muito nocivo ao Vasco. Queria falar aqui também sobre o jogo, né? Dia 16 já tem jogo, galera. Você está achando que tá fácil? Sem treinador, sem reforço, dia 16 de julho tem jogo contra o Vitória. Jogo importante, fora de casa, e já temos a arbitragem definida. Matheus Candançan, de São Paulo, será o responsável pelo apito, né, nesse jogo, e vou falar aqui para vocês. O VAR também já está definido. Éber Roberto Lopes. Destaque aí para o Éber Roberto Lopes, VAR da partida.
Queria saber a sua opinião? Vai lá nos comentários. Lembrando que daqui a pouco eu volto com mais informações. Forte abraço, saudações vascaínas.